Flamengo aparece na lista, né? Ao lado do Fluminense, Fla-Flu, que vem aí na outra semana pela Copa Sul-Americana, mas antes o Flamengo tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro e ontem venceu a Chape. Álvaro Loureiro, diretamente do Ninho do Urubu. Tudo bem, Álvaro? Bem-vindo ao Expediente, hein? Olá, João. Boa noite para você, boa noite para o pessoal aí do estúdio, para quem acompanha o Expediente Futebol. É isso, Flamengo pensando em Campeonato Brasileiro. Ontem o time venceu a Chapecoense fora de casa, resultado importante, né? Encerrou um jejum de 3 jogos sem vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, deixou a equipe ali com 43 pontos, na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem a mesma pontuação do Botafogo, que é o 6º colocado, mas perde nos critérios de desempate. O Flamengo, que no Brasileiro está visando o G4, né, buscando a vaga direta na Copa Libertadores da América. O time se reapresentou hoje aqui no CT Ninho do Urubu. Os jogadores que não jogaram ontem ou que não jogaram os 90 minutos fizeram ali um trabalho de campo reduzido, comandado pelo técnico Reinaldo Rueda, seguido de um trabalho de finalização. Enquanto os titulares, os jogadores que jogaram ontem, estavam no campo também, fazendo só uma atividade recreativa, teve o futevôlei ali, depois uma corridinha leve no gramado e uma imagem importante a gente viu aqui hoje, nessa segunda-feira, no treino do Flamengo. Vinícius Júnior correndo em volta do campo pela primeira vez com os companheiros. O Vinícius Júnior foi visto correndo no gramado depois daquela entrada violenta, né, que ele sofreu no jogo contra a Ponte Preta, do Naldo. Foi detectada uma entorse no joelho do Vinícius Júnior. Ele desde então vem tratando dessa lesão e hoje foi visto pela primeira vez correndo em volta do gramado. Informação importante aí para a torcida do Flamengo. Outro jogador que comemorou bastante nessa vitória contra a Chapecoense foi o Diego. Diego, que deu entrevista coletiva hoje aqui no Ninho do Urubu, a gente acompanhou boa parte dela no Expediente Futebol. O Diego viveu uma má fase, né, nos últimos tempos. Ele vinha oscilando bastante na temporada, acabou sendo convocado para a seleção brasileira, mas aí sofreu a lesão muscular, foi cortado, perdeu o pênalti na final da Copa do Brasil, na derrota diante do Cruzeiro, e aí fez um trabalho intensivo nos últimos dias de fisioterapia para se recolocar à disposição do técnico Reinaldo Rueda. Voltou contra a Chapecoense, a expectativa era de que ele participasse apenas de 45 minutos. O Diego foi além, fez o gol da vitória aos 35 do segundo tempo e se recuperou, né? Deu a vitória ao time, tá bem o Diego, com o Vinícius Júnior, com o Diego. Agora o Flamengo se prepara para o jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, joga em casa na Ilha do Urubu, com uma expectativa de manter esse bom momento para, quem sabe, buscar um G4 via Brasileirão. Né, João Guilherme? Volto com você. Grande abraço para todo mundo aí. Legal, muito obrigado. E o Flamengo hoje está a 4 pontos do G4, né, que leva a equipe diretamente para a fase de grupos. Quem não ficar ali nesse grupo privilegiado dos 4 primeiros vai ter que encarar aquela fase dupla eliminatória, que é um perrengue, como o povão diz por aí, logo no início da temporada. O Flamengo venceu, mas não convenceu, é isso? Não jogou bem ainda não. Agora, assim, ele tá começando a ter uma cara de... Ele colocou o Everton Ribeiro com o Diego voltou a jogar agora com o Everton Ribeiro do lado direito. Agora está distante do que era. E o grande risco para o Flamengo hoje é a aproximação do Vasco, né? E o fato de ter uma semana de clássicos na semana que vem. Então, o Flamengo tem que ganhar os 2 próximos jogos contra o Bahia e contra o São Paulo para ter tranquilidade, para poder fazer os Fla-Flus da Copa Sul-Americana em paz e ter o clássico contra o Vasco com uma ameaça pequena, né? Porque chegar no clássico contra o Vasco com 4 pontos é tranquilo. Agora imagina se o Zé Ricardo tira o Flamengo da Zona Libertadores no sábado da semana que vem na Ilha do Urubu. É possível. Aliás, o Flamengo indicou o jogo para a Ilha do Urubu, mas a Polícia Militar está vetando o clássico lá, hein? Não está indicando o jogo para a Ilha do Urubu. Então existe uma possibilidade de Flamengo e Vasco se enfrentarem no Maracanã, dia 28 de outubro, por causa da Polícia Militar. O maior elogio que a gente faz ao trabalho do Rueda é que ele acertou a casinha, né? Ele conseguiu acertar o sistema defensivo do Flamengo. Só que o ataque não funciona. Pela primeira vez fora de casa com o Rueda, o time marcou um gol. Até então não havia marcado nenhum gol fora de casa. Gente, para o tamanho do Flamengo, isso é muito pouco, né? Entre nós, é muito pobre, né? E a gente criticava o Zé Ricardo e o Rueda não conseguiu, com os mesmos jogadores, ajeitar justamente
o sistema ofensivo. Detalhe, com o Zé Ricardo, o sistema ofensivo até funcionava mais, né? Funcionava melhor. É incrível, você cobre um santo e descobre outro, né? Quer dizer, A defesa era pior e o ataque era melhor. Então, cadê o equilíbrio? Mas eu vou tirar um pouco. Ontem eu botei um pouco a culpa no Rueda, hoje eu vou tirar a culpa do Rueda. Simples por um motivo. Quando entrou o Berril, ele foi bem. Então você bota de titular, ele não vai bem. Aí você bota ele no banco, entra no segundo tempo, ele muda o jogo. Ele foi bem ontem, assim. Tanto que deu passe pro gol do Diego. O Giovânio, a mesma coisa. Então, assim, o treinador, ele tem o dia a dia. Ele treina, ele escolhe os melhores. Mas o jogador tem que dar a resposta dentro do campo. Agora, o que tem que... Por isso que eu estou defendendo ele, porque se você olhar, ele está escalando os melhores. O Everton Ribeiro, o Diego, o Everton só, o Guerreiro lá na frente. Cueja e o Arão. Esses são os melhores. Ontem o Juan não jogou. Juan não jogou. Isso que eu queria dizer. O Juan não jogou porque foi poupado em função da idade e tudo. Mas ele está colocando, de fato, os melhores. Agora tá na hora, ou já passou da hora, né? Apesar do Flamengo estar lá em cima, dos jogadores darem a resposta. A culpa é mais da boleirada, você acha? Eu acho que é. É? Eu acho que é. Você não consegue tirar 30, 35, tirar o elenco inteiro. Aí é mais fácil você tirar o treinador. Tirar o 35? Não. 35 tirar 35 jogadores. Pensei que você quisesse e aí é mais fácil você tirar apenas um, que foi o caso do Zé Ricardo. Porque oscilar, os times vão oscilar. Todos oscilam. Né? Eu acho que foi num momento de oscilação do Zé Ricardo e falta de confiança. Acho que a torcida não confiava mais no trabalho dele. E veio um cara que todo mundo queria. E aí a paciência com o Rueda está sendo pouco maior. Mais de vibração, porque o pênalti... Vibração, claro. O pênalti batido como aquele pelo Everton Ribeiro não pode ser batido, ainda mais porque a gente está todo santo dia falando que os goleiros estudam os batedores sabem como os goleiros defendem e tal. Né? Passou o tempo daquela coisa maluca de falar que era... pênalti era loteria, né? Tá todo mundo estudando, né? Tudo. Pô, aí o Everton Ribeiro pega a bola, ele atrasa a bola. Aquilo ali não foi uma batida, aquilo ali foi... Toma aqui, Jandrei. Nós vamos mostrar agora. Ó. Que isso? Inclusive, eu queria perguntar para o Edmundo, que foi um craque de futebol, que já bateu muitos pênaltis, que já fez e que já perdeu pênaltis também. Então, Edmundo, você tem toda a base para falar. Qual a leitura que você faz desse lance aí, Edmundo? O que houve aí? Olha, a leitura que eu fiz é de que ele foi displicente. Só que é achismo, né? Ele numa oportunidade, ele vai ser questionado quanto a isso e ele vai responder. Vale a pena lembrar que na Ilha do Urubu, contra o time argentino lá... O Palestino, do Chile, né? Do Chile, isso. Contra o Palestino, ele bateu assim também, todo mundo elogiou, só que na ocasião ele deslocou o goleiro, né? Agora, o Jandrei, o goleiro da Chapecoense, provavelmente deve ter estudado a batida dele, percebeu que ele espera que o goleiro caia para que ele bata e ficou esperando até o último momento. E aí, faltou a ele, eu sou muito amigo do Djalminha e fã dele, foi quem... Não sei se foi ele que inventou. Não foi não, mas aquela cavada... Aquela cavadinha. Né? E eu cansei de ver... Ele vinha. Quando o goleiro não caía, ele dava uma pancada no canto. Que aí, pro goleiro reagir, pro goleiro sair depois atrás da bola, era quase que impossível. Então ele tinha duas maneiras de bater quando caminhava pra bola. Se o goleiro caísse, ele dava aquela cavadinha que o Walter fez. Esperava até o último segundo. Seria legal ver a batida do Walter também. E aí o Everton, olha lá, ele tá de cabeça baixa, não observa que o Jandrei estava parado e esperou a batida. Ou displicência, autoconfiança, sei lá, não sei. Mas podia fazer falta. Porque o Flamengo ganhou o jogo. Se o Flamengo não ganhasse, a cobrança seria maior. Edmundo, vamos repetir. Olha a força do chute. Mas ele fez contra o Palestrino. Também, né? Ele fez contra o Palestrino com a mesma força, Quesada. Só que ele deslocou o goleiro. E aí, quando o goleiro faz caiu o gol, antes. aplausos. Ok, você tem razão. Entendeu?
Não dá pra ter dois pesos, duas medidas. Mas tem que ter também a sacada, tem que ser safo aí, né? Hoje tá comum falar o nome safo, né? De ser esperto, de saber que o goleiro tá estudando a batida. Não tenha dúvida que o Jandrei estudou a batida de todos os jogadores do Flamengo aí. Cada vez mais. E me lembrou um pouco também aquele fatídico pênalti para o Alexandre Pato no Corinthians contra o Grêmio, né? Ah, ele pateou aí Não é? Não tem semelhanças aí no lance? Diferente, o Pato é mais grave porque é uma decisão por pênaltis em Copa do Brasil que classifica ou elimina. Mas a postura, o jeito de bater, aquela displicência... Sabe o nome dessa batida do Pato, que todo mundo está repetindo agora? É patadinha. Patadinha. Tem uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar, né? Eu não sei como é que vai ser hoje, amanhã, outros dias, mas a sonora do Diego ali me conforta, porque ele está incomodado até hoje de ter perdido o pênalti na final da Copa do Brasil. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Um atleta que errar é do ser humano, tem o goleiro do outro lado também que tem que pegar, mas mostra o seu comprometimento com o clube, entendeu? Isso é importante mesmo. E o Diego foi enfático em dizer isso aí, pra mim é muito bacana. Certeza de que ele leva o trabalho a sério e que nas próximas ele vai acertar. Isso aí, tem bola pra reagir. Olha o pênalti do meu ídolo. Vai lá, Walter, atenção. Correu. Ih, para tudo. Toca a música. Tem que respeitar o Valtão, hein? Joga no meio. A história de quem inventou, o pênalti na Europa é chamado de pênalti a Panenka, a La Panenka, porque Panenka era o meia da Tchecoslováquia de 76, que na decisão por pênaltis contra a Alemanha, final da Eurocopa de 76, ele bateu com o de cavadinho. E aí depois o Djalminha consagrou aqui no Brasil. Marcelinho também chegou a bater. Bem, assim, e o Walter, sensacional, hein? Louco Abreu naquela final de Carioca contra o Flamengo. O que o Walter fez, sabe o que é? Fator surpresa. Provavelmente ele bate cruzado. O Fernando Praz deve ter estudado, deve ter visto algumas batidas dele. O Fernando Praz saiu para pegar o chute cruzado e o Walter surpreendeu. O Everton já surpreendeu outros goleiros. Dessa vez não deu certo. E quem bateu também assim na Copa do Mundo foi o Zidane. Bateu a bola pegou no travessão e quicou lá dentro. Agora, o goleiro, por exemplo, na Chapecoense tinha o Vitor. Não sei se ele continua lá ainda. É o pessoal da retaguarda que faz todo esse estudo para os goleiros. Aí chama o goleiro e diz, olha aqui, ó, o cara bate aqui, bate lá. Daí passa todos os dados para os goleiros. Isso é nas outras equipes também, acredito eu. Lá na Chapecoense quem fazia era o Vitor. Muito bem, eu conheci e vi em várias oportunidades todos os jogadores e as batidas dos pênaltis de determinado local. Então, essas pessoas que também tem que ter o crédito para eles aí. Perfeitamente. Vamos voltar até o Pacaembu. Daqui a pouco, Santos e Vitória. Fernando Caetano vem.